O açúcar é o vilão da alimentação de vocês. Bom, o açúcar, ele é o vilão da maioria da alimentação das pessoas, né? Sempre que eu recebo os pacientes no meu consultório, sempre que eles vêm conversar comigo, a primeira coisa que eles falam é: ai, Carol, o meu problema é o açúcar. O meu problema é o açúcar, eu gosto muito de doce, eu acabo colocando muito açúcar aí na minha rotina, nas minhas bebidas, e isso acaba me atrapalhando no processo de emagrecimento. Então, assim, o açúcar, ele acaba sendo um dos maiores vilões aí para quem está querendo emagrecer, para quem quer perder peso, para quem quer, né, reduzir medidas. Por quê? Por que isso acontece? O açúcar, gente, o açúcar, ele é uma substância que vicia. Né? Ela vicia o nosso paladar, assim como, né, várias outras substâncias são viciantes. O açúcar acontece a mesma coisa. Quando você acaba consumindo ele demais, quando você consome em excesso, você acaba viciando o seu paladar, né, no açúcar excessivo. Por que vocês acham que os nutricionistas, os médicos não indicam oferecer açúcar, né, doces em geral, para crianças menores de 2 anos? Justamente por isso, né? Para evitar que esse vício aconteça desde cedo. E claro, eles são muito pequenininhos, né? Eles também não têm o organismo preparado para receber, né, toda essa carga de açúcar, de doce. Então, por isso que é interessante, né, recomendado que não ofereça açúcar e doces em geral para crianças menores de 2 anos, tá? Mas esse vício, ele pode acontecer em qualquer época da nossa vida. É a mesma coisa que acontece com o sal. Não sei se vocês já repararam, mas quando você acaba acostumando o seu paladar com muito sal, quando você come uma comida que tá pouco sal, assim, que tá com um pouquinho menos de sal, o que acontece? Parece que ela tá sem gosto, parece que ela tá insossa, né? Que a gente fala que ela tá insossa. Por quê? Porque você acostumou o seu paladar a comer muito sal. E com o açúcar é a mesma coisa, né? Você tá lá acostumado, vai tomar seu cafezinho, enche lá de açúcar, coloca muitas colheres de açúcar. A hora que você diminui ou que você toma um café preto, aquilo lá entra intragável para você. Por quê? O seu paladar está viciado no açúcar. O que a gente pode fazer nesse momento para tentar minimizar esse consumo excessivo de açúcar? O que você não deve fazer nesse momento? É cortar radicalmente o açúcar da sua vida. Por quê? O ideal seria que todo mundo cortasse radicalmente o açúcar, mas isso não funciona. Por quê? Porque exatamente o paladar, né, o seu paladar está viciado nessa substância. Então, se você corta ele radicalmente da sua rotina alimentar, dificilmente você vai conseguir levar isso adiante. Por quê? Imagina, você está lá acostumado a tomar um café super, hiper, mega cheio de açúcar. E aí, do nada, você tira completamente. Você acha que você vai conseguir tomar o café sem o açúcar? Não vai, tá? E aí, o que acontece? Você vai ali fazer 1, 2 dias, aquele alimento vai ficar intragável, aquela bebida vai ficar intragável para você, e você vai acabar desistindo e vai voltar aos velhos hábitos, tá? Então, o que você não deve fazer? Retirar o açúcar radicalmente de uma hora para outra da sua vida, tá? O que você precisa fazer? Qual seria o cenário perfeito aí, falando em relação ao açúcar? E isso, gente, eu não estou falando só em relação ao açúcar que você coloca na bebida, eu tô falando em relação ao açúcar, né, dos outros produtos que você acaba consumindo em geral, né? Às vezes você acaba consumindo muito doce aí durante o dia, você vai usar a mesma técnica para fazer isso, tá? O que você vai fazer? Você vai começar a desacostumar o seu paladar do açúcar, né? Desse vício do açúcar. Como que você vai fazer isso? Para que vocês comecem a perder esse vício, vão reduzindo aos poucos o açúcar da bebida de vocês. Por exemplo, se vocês colocam lá, se vocês têm o hábito de colocar, sei lá, 4 colheres de açúcar, aquelas de chá de açúcar no café ou no chá, reduzam para 2, tá? Nos primeiros dias vai ser horrível, vocês vão detestar. O chá parece que vai ficar sem gosto, o café parece que vai ficar sem gosto, mas depois ali de alguns dias ou depois de uma semana, o seu paladar vai acostumar. Ao invés de você estar consumindo 4 colheres de açúcar, né, por xícara de café ou xícara de suco, enfim, você vai estar consumindo só 2. Depois que você estiver acostumado com 2, você reduz para 1. E assim você vai fazendo até você conseguir tirar o açúcar totalmente da sua vida, né?
da sua bebida, da sua rotina. Aí você não vai ter aquele baque, né, de sentir aquela, meu Deus, parece que essa bebida tá completamente sem gosto, e você vai tirando o vício do seu paladar. Você vai reduzindo aos poucos. Quando você vê, você já vai tá consumindo praticamente nada de açúcar. Ah, eu consumia antes 4 colheres, hoje eu consumo uma e tá tudo certo. Tem alguns pacientes meus que hoje não usam mais bebida, açúcar nem adoçante, nada no café. Hoje até eles falam, né? Eles falam pra mim, nossa, Carol, eu não sei como que eu conseguia tomar café com açúcar antes, porque agora parece que fica aquela coisa melada. Então, o nosso paladar, assim como ele se acostuma com açúcar, ele também desacostuma. Depois, quando você perde esse hábito de incluir o açúcar toda hora na sua vida, quando você vai ingerir uma bebida com açúcar ou com uma quantidade maior, a pessoa acaba achando aquilo horroroso. Então, o que vocês não vão fazer, tá? Retirar o açúcar aí completamente da vida de vocês de uma hora para outra. Vocês vão reduzindo aos poucos. Se você toma 4 colheres, reduz para 2. Depois de 2, você vai para 1. Depois você vai alternando. Um dia com açúcar, um dia com adoçante. Até que o seu paladar se acostume.